Boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Nossa, casa cheia, coisa boa. Todo mundo animado aqui nesse quase final de evento. Muito bom. Gente, a gente vai conversar então hoje com vocês sobre o nascimento do que é o conceito de saúde. Porque a gente não poderia não voltar para esse início para começar a conversar sobre o que é essa jornada Phygital, que nada mais é que a jornada integrada entre o físico e o digital no mercado da saúde. E aí é um convite, na verdade, para a gente fazer uma grande viagem no tempo. E a gente voltar lá na colonização, onde tudo começou. E aí vocês vão me perguntar, nossa, Aline, precisa mesmo voltar até 1500? Precisa, gente, porque muito do que aconteceu lá traz para a gente significados de como que o brasileiro se relaciona com a saúde. Porque comportamento muda ao longo de um espaço de tempo muito grande. Então, a gente colocou bastante esforço em entender o comportamento dos brasileiros nesses últimos anos ali na DASA. E a gente descobriu, na verdade, que o brasileiro entende que hoje existem 3 grandes códigos de saúde. Um que é mais residual, um que é dominante e um que é emergente. E eu vou explicar para vocês o que cada um deles significa na tomada de decisão das pessoas. Então, assim, as datas elas são só mais didáticas aqui, para a gente entender ali um período no tempo, mais ou menos, mas entre 1500 e 1900, o que a gente entende? Que os brasileiros viam a saúde como invisível. Então, o conceito de saúde ele não existia. E o comportamento predominante era da doença. Então, a doença prevalecia. E aí, o comportamento que existia em relação à doença era assim, quebrou, conserta. Então, a gente sempre remediava ali a doença como um todo e a gente não enxergava a saúde. E aí, o que essas características históricas apresentam para a gente, né, como reflexão? É daí que nasce esse sentimento, na verdade, dos brasileiros, de que o acesso da saúde com qualidade é um privilégio. Por quê? Porque, na verdade, assim, existiam pouco... A gente, enfim, somos um país muito grande, tanto territorialmente quanto populacionalmente. A gente sabe que a gente tem muitas regionalidades, a gente sabe que a gente tem uma desigualdade social bem grande. E existiam poucos médicos, na verdade, profissionais de saúde formais nessa época. E aí o acesso à saúde, o acesso a esses médicos, a saúde de qualidade, era visto como um grande privilégio. E aí, qual que é o comportamento que gera a partir daí? Que a saúde não é só o atendimento médico. Então, a gente começa a ver, por exemplo, pessoas falando eu tenho o chazinho da minha avó, que me ajuda a curar a minha dor de garganta. Então, eu tenho mel com gengibre. E aí as pessoas começam a procurar outras referências. A gente vê os curandeiros trazendo ali algumas formas de curar, por exemplo, a minha dor do joelho. E é por isso, e muito daqui se explica, que os brasileiros hoje são a população mundial que mais se automedica. Então, por isso, esse convite para entender a origem de tudo, porque esses códigos eles se acumulam ao longo do tempo. Então, esse é o residual, é aquela raspinha do tacho mesmo, mas ela está aí, está presente na nossa essência como um todo. E aí, para falar de jornada Phygital, a gente não pode deixar de lado a tecnologia e o que ela representava na vida das pessoas nesse período. A tecnologia estava concentrada no sistema formal de saúde. Então, nas grandes máquinas, nos computadores que processavam e davam os diagnósticos como um todo. Muito distante do que é uma realidade que a gente vê hoje, que é a tecnologia na mão dos usuários. Aí depois, ali em 1990, até mais ou menos 2015, é o código que a gente chama de dominante. Então, é o que predomina na cabeça dos brasileiros como um todo. A gente vê muito uma relação de saúde com uma saúde funcional. E o comportamento existe a doença, mas também existe a saúde. Uma coisa e outra. O mercado de saúde e o mercado da doença e o mercado de saúde crescem bastante, só que crescem em separado. A gente chega aqui no momento em que o SUS já atinge todo o território nacional, a gente já está no momento de estabilidade financeira depois do Plano Real, e os brasileiros eles estão mais ativos financeiramente, a gente tem mais estabilidade. E por isso que esses mercados eles crescem. Na verdade, todos os mercados expandem como um todo. O que a gente vê acontecendo ali no mercado da doença? Seguem grandes investimentos do tratamento, né? Como a gente via já antes, nessa questão de quebrou, conserta, mas também começa um olhar de prevenção.
Então, a gente começa a ver grandes campanhas falando do Outubro Rosa, do antitabagismo. Então, leis que falam para as pessoas que é proibido fumar em lugares fechados nascem nessa época. Depois a gente vê também que a alimentação e a atividade física no mercado de saúde, eles prevalecem e entram como fontes de alcançar essa saudabilidade, né? Na alimentação, a gente vê surgindo grandes dietas. Então, por exemplo, dietas restritivas ou até dietas que me representam como meu estilo de vida, o vegetarianismo, o veganismo. E nas atividades físicas, a gente vê um grande boom ali de atividades como o clube da corrida, o crossfit, o yoga. As pessoas passam a se identificar a partir desses ritos na vida delas como um todo. E aí a gente vê também uma influência vinda de outras pessoas, para além do médico, do que é a confiança em relação à saúde. Então, a gente vê as pessoas na internet, né? Então a gente vê blogueiros falando mais sobre saúde, a gente vê a mídia falando mais também sobre alimentação, revistas destinadas a esse tema. Então a gente vê que a influência deixa de ser só do sistema formal da saúde, só dos médicos, e a gente começa a olhar com um olhar um pouco mais amplo mesmo dessa relação com as nossas vidas. E aí aqui, a tecnologia ela vai para a mão do usuário. Então, começam a existir todos esses aparelhos que as pessoas começam a monitorar os dados, as suas performances e até os seus hábitos. Então, a gente vê muito as pessoas utilizando, né, o relógio para trazer alguma referência importante para mim, para eu alcançar ali aquele desejo de saúde, a minha meta. E até aplicativos que viram e falam assim, beba água agora. A gente vê um boom de tecnologias e soluções aparecendo nesse sentido. Aí, ali, a partir de 2015, a gente já vê um código que é o emergente, na verdade. Então, assim, é o que puxa esse conceito de saúde para frente como um todo. E é esse olhar de saúde integrada. O comportamento que a gente vê aqui nascendo é muito mais de a saúde é maior que a doença. E o que a gente passa a escutar, então, das pessoas? Que a doença não me define. Então, a gente escuta de um paciente, por exemplo, oncológico, uma pessoa que tem câncer, que fala, eu sou super saudável, eu só tenho câncer. Isso passa a ser normal e a gente passa a entender que, na verdade, a jornada da saúde nada mais é que a jornada da vida das pessoas. A gente precisa estar dentro dessa jornada para que isso faça sentido para elas como um todo. E a gente vê um movimento bem grande da sociedade se organizando em rede, né? E as conexões que a gente cria, as redes que a gente monta de confiança, passam a ditar essas regras do jogo. E o que acontece, o que muda no comportamento das pessoas quando a gente tem essa visão mais integrada da saúde como um todo? As pessoas ganham autonomia, porque elas saem daquele lugar em que as decisões em relação à saúde, elas estão só pautadas num conhecimento formal de um médico, por exemplo, e eu consigo ter mais autonomia, porque ninguém mais do que eu sei o que é a minha saúde, o que eu desejo com a minha saúde, quais são os meus hábitos, o que eu pratico para ter essa saúde que eu desejo. Então, eu trago para a mesa essas informações. E eu quero que o meu tratamento ali seja personalizado, eu quero conversar com o médico sobre as possibilidades. Então, muda muito o comportamento das pessoas como um todo em relação ao como é que eu confio ali, e a gente cria uma nova lógica de confiança para a construção dessas redes. Esse slide eu vou explicar ele um pouquinho mais visualmente aqui também. Nossa, Iaco, a gente não fez a nossa audiodescrição. Caramba, que gafe. Sim. Desculpa, gente, eu vou ter que interromper para fazer a audiodescrição. Eu sou a Aline, eu sou uma mulher branca, cabelo castanho na altura do ombro. Eu estou com uma blusa hoje branca com azul e uma calça vermelha e um tênis cinza. Vai lá. Bom, sou Iaco, não tenho cabelo, tenho barba só, sou calvo, homem branco. Hoje eu estou com uma camisa verde, camisa de botão verde e uma calça bege e tênis branco. Perdão, gente. Vi muitas caras aqui, já fiquei ansiosa, já quis conversar logo com vocês, cometi essa gafe. Esse slide aqui é um dos poucos aqui que a gente tomou cuidado para ter que audiodescrever, mas vou tentar deixar ele claro para todo mundo.
A gente sai de um lugar onde a confiança ela é quase como se fosse aquela relação de pirâmide, né? Então, imaginem uma pirâmide. A confiança lá em cima, numa relação em que eu tudo sei, você que está aqui embaixo obedece. Então, quem ocupava esse lugar de confiança na vida das pessoas? As instituições, os títulos, os saberes formais, o dinheiro. E a influência era totalmente hierárquica. Então, assim, você ou me obedecia ou me obedecia. Essa era a relação ali que as pessoas tinham. E isso fazia com que as pessoas ocupassem um lugar muito de passividade. Elas tinham pouco poder de ação, uma vez que o que vem de cima eu preciso obedecer. Depois a gente passa para uma relação de confiança muito mais relacional e horizontal. Então, essa relação está distribuída bem mais entre as instituições e as pessoas. E as pessoas começam a entender que, na verdade, esses saberes informais, eles também são confiáveis. E eu que consigo ir montando a minha rede de confiança, a minha rede de referência como um todo. E a distribuição dessas conexões ela é bem híbrida e múltipla, e eu vou construindo exatamente o que eu quero em função do meu desejo. E aí as pessoas cada vez mais conseguem organizar essas redes e passam a ocupar esse lugar de protagonismo. Então, elas estão instrumentalizadas para ocupar esse lugar de protagonismo, de construção das redes delas. Essa lógica de rede, ela já acontece em outros mercados, né? Então, se a gente for olhar ali a indústria financeira, eu escolho qual que é o banco que eu quero, eu escolho o banco digital, eu faço um pagamento pelo PicPay, eu faço um pagamento pelo WhatsApp, a minha seguradora, a minha corretora. Então, várias instituições e pessoas fazem parte dessa minha rede de confiança quando eu estou tomando uma decisão financeira na minha vida. No turismo, a mesma coisa. Então, quando eu vou planejar uma viagem, eu escolho a minha companhia aérea, eu pego um Uber para me deslocar até o aeroporto, depois eu reservo o lugar onde eu vou ficar, um Airbnb, depois eu entro no TripAdvisor para saber o que estão falando de restaurantes ali naquela região. Isso já é praticado em outras indústrias. E no ecossistema de saúde, a gente está possibilitando essa incorporação dessa nova lógica em quem são as pessoas centrais, sabe, dessa rede, assim, qual que é o papel da gente mesmo, dos indivíduos nessa rede como um todo. E em 2021, a gente fez uma pesquisa, e aí a gente perguntou para 1.000 pessoas. Quem cuida da sua saúde hoje? E aí a resposta foi familiares, Google e médico. E aí depois a gente perguntou, mas quem você gostaria que cuidasse da sua saúde? E as respostas foram surpreendentemente variadas, sabe? Então, assim, demonstra o quanto as pessoas querem criar suas próprias redes e que, na verdade, as redes que fazem sentido para elas as que têm significado e entrega de valor real. E aí, o que isso prova para a gente, né? Que a gente precisa sair de uma lógica centrada no mercado. Então, aqui, o que a gente tem do lado esquerdo do slide? Se bem que aqui para vocês deve ser... Não. Direito. A gente tem umas linhas retas e curvas, assim, coloridinhas, mas é mais, na verdade, para explicar o seguinte. A lógica é assim, ela é muito mais... o usuário precisa aprender os caminhos para ele andar nesse sistema como um todo. E aí, o que a gente, na verdade, propõe? A gente propõe uma lógica centrada nas pessoas, onde a jornada daquela pessoa é a jornada que se conecta com as ofertas de saúde como um todo. Então, as soluções de saúde passam a ocupar o espaço de vida dessas pessoas. E aí, o que isso significa, né? Significa que, na verdade, as pessoas elas não vão mais comparar as experiências que elas tiveram em saúde com saúde. Então, assim, eu não vou mais olhar para um competidor quando eu vou marcar um exame, eu não vou mais olhar só para a minha experiência que eu tive com um competidor de saúde. Eu vou olhar para todas as experiências que eu já tive na minha vida, em agendamento, por exemplo. E aí, esse conceito a gente chama de experiências líquidas. Então, as pessoas levam as suas experiências regressas para aquele lugar de referência daquela ação que ela está fazendo. Então, assim, se eu tive uma experiência incrível de agendamento no Decolar, por que eu não posso ter uma experiência igualmente incrível quando eu vou agendar um exame?
Se eu tive uma cordialidade enorme, uma hospitalidade quando eu fui recebido num Airbnb que eu aluguei para fazer uma viagem, por que não ter uma experiência incrível quando eu sou recebido dentro de um hospital para fazer uma cirurgia? A mesma coisa aqui com o RAP. Eu faço um pedido em, sei lá, no máximo meia hora esse pedido chega na porta da minha casa, eu sei que está chegando a pessoa, eu sei a pessoa que vai entregar. Por que quando eu não saio de uma consulta médica com a minha prescrição, falando todos os remédios que eu tenho que tomar, esse remédio não está indo para minha casa e eu também estou indo, e eu chego lá e eu já sei como tomar esses remédios? Então, são essas provocações de mudança de comportamento e de como as pessoas se relacionam com a saúde que a gente vai trazendo aqui para a nossa prática de entrega de experiência dentro do mercado de saúde. E aí, agora eu vou passar a bola para o Iaco. E aí ele vai contar para a gente um pouco do que a gente tem feito lá na DASA, levando em consideração todos esses códigos de cuidado para entregar de verdade essa saúde para pessoas reais. Bom, pessoal, acho que primeiro, quando a gente olha essa lógica que parece ser simples, quando a gente fala, tipo, sair da visão de mercado e botar o usuário no centro, isso traz uma revolução grande quando a gente olha aqui em termos de indústria, tá? Em termos de como é que a gente se comporta. Tanto que tem uma pergunta que a gente chama de pergunta de R$1 milhão, que é a seguinte, é uma pergunta que a gente vai ficar tentando responder o tempo todo. Se um paciente ele quiser mudar a maneira dele ser tratado, a gente muda? Ou a gente, quanto área médica, a gente fala, não, tem que ser dessa forma? Essa é a pergunta que a gente faz todo dia. Se a gente está, de fato, querendo colocar o paciente no centro, a gente tem que dar essa possibilidade do paciente poder empoderar do tratamento dele. Só que isso é uma mudança que a gente está falando do modelo mental gigante de todo o mercado de saúde, todo o mercado médico, por exemplo. Então, um pouco nessa lógica que a gente está tentando olhar, e a gente vai trazer um pouco dessas provocações / o que a gente já está trazendo aqui de algumas soluções. Vocês vão ver que vai passar um videozinho que, na verdade, vocês entrarem na loja do Google e da Apple já está desatualizado, então o que vai estar no vídeo já não é o que vai estar na mão de vocês, mas é um pouquinho do caminho que a gente está tentando construir, tentando criar essa lógica em si. Então, a primeira provocação que a gente se fez quanto empresa foi que a gente não fala mais do paciente, tá? Essa palavra paciente, que fala assim, quem está esperando, quem está sob um tratamento, quem está sofrendo, ou seja, quem está padecendo de alguma coisa, ele é só um estado dentro de uma vida como um todo. Ou seja, ele é só um momento em si. Então, quando a gente fala que a saúde ela é maior que a doença, essa lógica do paciente, ele é só um nanosegundo quando você olha dentro de toda a sua vida que você pode ter. E quando a gente começa a olhar a pessoa como um todo, a gente tem uma visão muito mais ampla, a gente consegue chegar em soluções muito mais diferentes. Exemplo, a gente tem um projeto que a gente está fazendo, que a Aline falou de oncologia, então para tratamento de câncer, que a gente, usando essa lógica, a gente conseguiu redesenhar todo o conceito de tratamento de oncologia, dentro de um pedaço, tá, da jornada em si, que é na hora que você está fazendo químio, a parte que você está fazendo infusão. Tá? Quando você vai numa clínica, você recebe uma infusão na veia, e aí você tem um tratamento ali. Então, o que acontece ali? Primeira questão ali, tipo, descobri que eu tenho câncer. Como é que é a jornada até então? Eu falo até então porque isso ainda está sendo escalado, tá? Então, assim, até então, chego ali e falo assim, não sei onde começa, não sei onde estou, não sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu gosto de chamar isso da dor do John Travolta. Sabe o memezinho do John Travolta, que ele fica assim? Então é mais ou menos a dor do paciente. A gente fecha parênteses, vamos voltar para a oncologia. Então, quando ele está ali, nesse momento, ele fica totalmente perdido. Detalhe, a gente tirou a mesa da recepcionista e a recepção é mais ou menos parecido conceitualmente como se fosse esse palco daqui. Por quê? Porque eu sou muito mais... Eu te abraço visualmente nesse sentido. Eu sento do seu lado para conversar. A primeira vez a gente vai conversar um pouquinho mais. A segunda vez, que foi uma reclamação que os pacientes falaram assim, cara, eu já vim aqui semana passada, por que você está pegando minha carteirinha de novo, perguntando se eu sou Iaco, por que eu tenho que passar tudo isso de novo? A gente consegue colocar o paciente já na concha, e esse nome de concha, quem deu foram os próprios pacientes oncológicos. A concha é um lugar que é meia parede, aberto, que pacientes, quando estão num bom estado de tratamento, eles falam assim, eu quero viver.
trocar ideia, eu quero ver o que está acontecendo no mundo. E a gente deu essa possibilidade para eles. Pacientes que não estão bem, estão deprimidos, porque, só vocês saberem, eles vomitam, têm diarreia, eles estão fracos, a gente tem os box, e os box são fechados. Só que são fechados totalmente? Não. Por quê? Porque os pacientes ficam ansiosos. Então, eles conseguem ver o blur das pessoas passando no corredor. Isso aqui é um quê? Um toque humano para ele saber do tratamento. Cara, tem várias outras coisas, tá? Se eu ficar aqui, eu já estourei o tempo, vou passar para outra ideia. Então, só para dar um pouco de exemplo, quando a gente está falando de tentar olhar esse olhar humano como um todo, tentar olhar as pessoas em si. Só que, para poder fazer essa entrega, a gente tem que ter, de novo, o nosso olhar holístico também. E a gente também tem que olhar o médico. Mas o médico como o quê? Como formação médica? Não. O que a gente gosta de falar é que a gente olha o ser humano por trás do jaleco. Essa é a nossa ideia quanto empresa em si. Ou seja, quem é esse ser humano? O que está acontecendo com ele? Porque não é só o paciente que está querendo movimentar, porque o médico também ele é paciente, e o paciente pode ser médico também. Ou seja, a civilização como um todo está tendo esse movimento que a Aline mostrou. Se a civilização está tendo, como um todo, está tendo esse movimento, eu, quanto profissional, também tenho que repensar meu papel. Eu também me sinto ameaçado, eu também estou preocupado do que vai acontecer comigo. Então, como é que a gente pode dar esse suporte em si? Como é que a gente pode trabalhar para poder ser mais próximo ali do médico? Então, é um pouco do que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo nesse sentido? Então, só para dar um exemplo também, já estourou o tempo mesmo, então assim, só para a gente... Eu acho que a gente tem mais tempo. Não, dizer que está eu não gastei 20 minutos. A gente tem mais tempo, produção? Porque eu acho que o cronômetro aqui da gente começou antes, não? Eu falei 20 minutos. Não, 17, que eu contei, tá? Porque eu fiquei esperando entrar e já está 17 minutos, vai lá, tudo bem. É que a gente combinou dela falar 12, então só para você. Mas assim, porque senão ia matar a intérprete, porque o pessoal começa a falar muito rápido, estou tentando falar devagar também. Então, voltando para cá para o médico, ali que você ainda me interrompeu e não deixou eu falar do médico, então, assim, só está esticando o tempo. Assim, bom, voltando para o médico, ali, qual que é a ideia que a gente está fazendo? Tem uma história que é para contar, que é o seguinte, uma das coisas que a gente está fazendo, a gente está dando mais inteligência para o médico. Então, a DASA, a gente tem um time de Health Analytics. Eu te quebrei agora, assim, é o seguinte, são médicos que pegam um volume de dado alto, e com esse volume de dado alto que é populacional, a gente consegue fazer uma predição se a pessoa vai ter uma doença ou não pelo volume de dados. Desculpa, eu agora percebi. Então, com esse volume de dados, a gente consegue ter uma inteligência mais preditiva nesse sentido. E aí, exemplo, tá? A gente tem um caso de uma pessoa em Brasília que ligou para a nossa rede, ela era coordenada pela gente, é coordenada pela gente, ela ainda está viva. Ela ligou, está passando mal. Quando ela está passando mal, fez uma telemedicina para a gente, no Nave, tá? Não é Jabá, foi no Nave mesmo, vou mostrar ele já. Fez uma tele no Nave, a gente mandou uma unidade para a casa dela, só falou assim, só queria me aprofundar no seu diagnóstico, para a pessoa não ficar preocupada, porque a enfermeira, pelo histórico dela, fazendo uma análise, assim, eu acho que ela está infartando. Se eu falo que ela está infartando, eu infarto ela. Então, eu falo assim, então, posso mandar uma unidade para pegar um exame? Ela pode sim. No que chegou lá, a unidade falou assim, sim, já ligou para o nosso hospital. O hospital já estava preparado. Quando ela chegou no hospital, foi direto para a cirurgia e está viva. Então, esse é um pouco do que a gente está fazendo de ser mais preditivo em termos disso. Ou seja, porque um médico, se você pergunta para ele o que faz ele trabalhar numa empresa ou não, é segurança do meu paciente. Essa é no maior volume de resposta que tem, tá? Então, se a gente dá essa segurança para ele, a gente também está tratando do jeito dele cuidar em si. Então, como é que a gente está fazendo isso, tá? Basicamente, esse é um dos produtos que a gente tem hoje, tá? O produto que a gente está fazendo que é digital. Eu vou passar um videozinho dele, e a proposta dele de valor é simples, tá? Ele fala, quando fala para o paciente, como é que eu facilito essa jornada do autocuidado, e quando eu estou falando para o médico, como é que eu facilito você cuidar da jornada das pessoas. Então é simples assim, ele não está prometendo nada demais, é um pouquinho que a gente está tentando trabalhar, e eu vou passar um videozinho para vocês verem do que a gente está tentando fazer como exemplo. Esse você não pode me interromper.
Aqui é só para ter uma ideia, tá? Porque nem o Campana está mais lá, a interface, se vocês baixarem, não é mais essa, não são mais 30 marcas, a gente está com 50 e poucas. Estava falando com a Aline, eu falei, de quando é esse vídeo? Eu acho que é do início do ano, é o único vídeo que a gente tem, tá? Senão vai ficar meio chato ficar passando telinha. E aí a gente está falando assim, bom, que agora a gente está entregando, não é só que ela falou assim, então, tipo, que bom que mudou. Mas acho que aqui a ideia é a seguinte, tá? Esse é um dos produtos, tá? Eu tentei contar 3 coisinhas aqui, tá? Então, como a gente está olhando a jornada físico-digital como um todo, no exemplo de oncologia, tem N exemplos que a gente está fazendo de melhorias em pronto-socorro, N exemplos que a gente está fazendo ali na melhoria em diagnóstico. A gente está longe ainda do que a gente está querendo da jornada digital em si. A gente entendeu que para poder fazer essa mudança tinha que sim começar a entender lá desde 1500, tá? Porque tem coisas, tem dinâmicas que a gente faz hoje quanto paciente, quanto médico, que nascem dessa época. A gente repete isso. E se a gente, quanto designers, a gente está querendo, de fato, entregar melhoria, aqui no caso, na jornada de saúde, a gente tem que entender o que me traz para esse comportamento, para a gente poder ver se faz sentido a gente provocar alguma mudança de comportamento ou adotar esse comportamento atual. Essa é a conversa que a gente tem que ter o tempo todo. Então, era isso que a gente queria contar um pouquinho para vocês. Já vi aqui, eu já percebi que tem o Daniel e o Edu aqui olhando, que estão querendo chutar a gente, que está mega atrasado. Obrigado aí pela atenção. Eu estou tentando ser discreto. Não, beleza. Obrigado pela atenção. E aí, eu acho que pode para a parte 2. Que é... Obrigada, gente. Conseguiu? Eu consegui. Muito bom. Gente, para manter assim, o horário e tudo mais, a gente vai ter uma pergunta. Nossa, eu estou me sentindo super... Quando a pessoa tem uma pergunta, tipo... Não, tem que ser a pergunta. Assim, não assim, qual o sentido do universo e a técnica misteriosa? Alguém tem uma pergunta? A pressão, né? Se eu falasse 14 perguntas. Uma pergunta ali. Aê! Muito obrigado. Uma salva de palmas para uma pergunta aí. Muito obrigado. Pronto, inverti o microfone aqui. Eu estava mal curioso de ver como é que era a dinâmica, que o pessoal bateu. Você viu? É legal, o pessoal bate palma, tem umas cadeiras, você pode sentar em várias cadeiras, eu acho muito legal. Vai ficar para a próxima. Vamos lá. Muito obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sou o Douglas, sou designer. Douglas, você consegue dar um passinho para o lado? Obrigado. Aqui. Sobe aqui, Douglas. Não, a gente vai ficar sozinho aqui. Quebrando todos os protocolos do evento. Todos os Nunca mais gente, seremos convidados para o evento. Tem o combinado e tem o que acontece. Obrigado. Até anotei a pergunta aqui para não esquecer. Como vocês falaram de serviços médicos, um ponto positivo da pandemia foi a evolução dos serviços médicos e, com isso, a telemedicina. Eu queria ouvir de vocês e entender um pouco de vocês quais foram os principais desafios de serviços que vocês tiveram e evoluíram para esse processo, uma vez que a gente estava no momento de implementar logo a telemedicina. Nossa, perguntou, né? Vamos. É que você estava mais nessa época, né? Quer que eu fale? Não, vamos lá. A gente vai se complementar, tá? Foi caótico, né? Enfim, a gente estava, de fato, aprendendo a como fazer a telemedicina escalar, entendendo ali como é que a gente cria uma experiência que precisa ter cordialidade acima de tudo. Então, assim, a tecnologia não pode interferir na qualidade daquela relação humano-humano. Porque na saúde, principalmente, né, nessa indústria, a gente sabe que a relação humano-humano é essencial. E a tecnologia precisa ser meio para que isso aconteça. Então, é bem desafiador. No início ali, no momento, início de pandemia, os times tiveram um desafio mesmo de colocar para rodar, sabe, uma estrutura que a gente não estava pronto, mas que escalou, e não só escalou, se sedimentou. Então, hoje a gente tem até teleespecialidades ali dentro do Naves, sabe? Que não é só uma consulta médica, mas você pode falar com um psicólogo, você pode falar com um nutricionista. Então, isso já é algo que se amplia e passa a fazer parte também da vida das pessoas. As pessoas começam a normalizar
a telemedicina também, né? Antes era uma coisa, tipo, inimaginável você fazer uma consulta. Como assim? No médico eu só vou presencial? Agora não. Então, assim, de repente, se eu não sou um caso tão emergencial, eu não preciso ir no pronto-socorro, eu passo numa telemedicina antes, vejo se eu preciso ir mesmo, sim ou não, ou já tomo meu remédio no conforto da minha casa, ou me desloco e vou, de fato, para receber esse cuidado emergencial. Só complementar, acho que algumas coisas, acho que logo no início tinha desafios, de novo, até, principalmente comportamentais, tá? Então, bom, eu usei tele, tá? Então, assim, eu fui a primeira consulta, tinha uma pessoa me atendendo na cozinha da casa dela, eu falei, ih, cara, que coisa estranho. Aí depois, no outro dia eu fui, aí já estava lá, trabalho na empresa XYZ, e essa quando eu falei assim, cara, eu não sei o que é não, vai no pronto-socorro. Eu falei, mas não quero no pronto-socorro, por isso que eu estou na tele. Aí eu liguei 10 minutos depois, a pessoa foi lá e me diagnosticou, quer dizer, dentro do possível, diagnosticou. Óbvio que depois mandou fazer alguns exames para ter certeza. Mas assim, 10 minutos depois, mesmos sintomas, dois outputs, tá? E aí é muito relacionado ali a questões culturais, tá? A gente teve, sim, a gente tem hoje uma estabilidade. A gente teve, como todos tiveram no início do ano, que a gente teve o pico de novo ali do Covid, a gente teve filas também, não chegou a ser... A nossa fila estava dentro do mesmo dia, tá? Teve alguns lugares que passaram, tinha 48 horas de fila, tá? Em algumas teles. A gente a gente tem uma operação médica robusta, tá? 250 mil médicos que a gente tem relacionamento com a ASA, tá? Então a gente conseguiu, assim, literalmente foi dinâmica de guerra, tá? Tipo, você, o que você está fazendo? Você está com Covid em casa? Você consegue falar na tele? Consegue? Cara, botava lá para atender a tele, para poder atender a galera, tá? Então teve um pouco nesse sentido. Mas acho que, assim, a melhor resposta que eu posso dar, assim, a gente está aprendendo ainda, tá? Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Beleza. Obrigado. Obrigado.